Alô, meus queridos, fala, minhas queridas de todo o Brasil, novamente estamos aqui e desta vez vamos trabalhar, na verdade vamos continuar os crimes praticados por particulares contra a administração pública, não é? Bacana. Então estamos topograficamente novamente localizados aqui nos crimes praticados por particulares contra a administração pública e nós vamos começar a falar de crimes que, doutor, presta atenção. O contrabando e descaminho já foi inclusive alvo de redação de concurso de polícia, meu amigo. Então aqui você tem que saber um contexto geral e você também precisa entender como é que você vai separar os respectivos crimes. Então aqui você tem que tomar cuidado. Vamos lá? Vamos começar primeiramente pelo descaminho. Pedro, eu lembro que quando eu estudei na minha graduação, antes de 2014, eu estudava o contrabando e o descaminho no mesmo crime. Pois é. O que houve, doutor, foi um desvencilhar de crimes em 2014, em que o 334 permaneceu como sendo o descaminho e o 334A se tornou o contrabando. Tudo bem? Então, primeiramente, eu coloquei no seu material uma tabelinha para você saber diferenciar o que é contrabando e o que é descaminho. Tudo bem? Bacana? Eu já vou direto por tipo penal, porque aqui a gente não pode perder muito tempo também com você não. Aqui a gente tem que ser direto na veia para você conseguir acertar a questão. Vamos lá? Descaminho. Doutor, o que diferencia o contrabando do descaminho? Doutor, basicamente o tipo de mercadoria envolvida no crime. O descaminho nada mais é do que a entrada ou a saída de produto do Brasil em que não é pago o devido imposto. Bacana? Então olha só o que o texto de lei fala. Iludir no todo ou em parte um imposto. Esse imposto deve ser cobrado pela entrada, pela saída ou pelo consumo da mercadoria. Tudo bem? Então olha só, a mercadoria ela é permitida, só que como você bem sabe, toda mercadoria que entra ou sai do país precisa ser recolhido devido ao imposto. Aí no caso concreto, se a pessoa ilude o pagamento em todo ou em parte desse imposto, pratica o crime de descaminho. Doutor, existem vários produtos que são alvos de descaminho, principalmente eletrodomésticos, quando a gente trabalha dentro do tópico de descaminho. Bacana? Então você tem que tomar bastante atenção em se tratando disso daqui. Tudo bem? Eu coloquei para você duas observações, mas antes, eu preciso caracterizar o crime. Perceba, quem é o sujeito ativo desse crime, doutor? O sujeito ativo é qualquer pessoa, porque é um crime praticado por particular contra a administração. Pode ser tanto funcionário público ou não. Qualquer pessoa pratica esse crime aqui. Sujeito, esse é o sujeito ativo. E o sujeito passivo, Pedro? O sujeito passivo, doutor, é a administração pública. Óbvio, porque você vai iludir o pagamento de um tributo. Bacana? O bem jurídico tutelado também acaba sendo a questão do correto emprego dos impostos, ou seja, a parte tributária da administração pública. O elemento subjetivo para praticar esse crime é só o dolo, não existe descaminho culposo, tudo bem? E o crime é de ação penal pública incondicionada, sendo esse crime consumado a partir do momento em que a pessoa entrou em território brasileiro, pouco importando se ela é capturada, altera o mundo naturalístico ou não. Portanto, trata-se de crime formal. Tudo bem? Tranquilo? Bacana essa parte. A tentativa é admitida, Pedro? Plenamente, sem problema algum. Bacana? Então temos duas observações bastante relevantes para nós aqui na prova. Quais são elas? Primeiro, Pedro, beleza, eu entrei em território brasileiro e não paguei o devido tributo, por exemplo, do notebook que eu trouxe. Imagina, o notebook extrapolou a franquia que você tem lá no Paraguai e você entrou sem recolher o devido tributo. Que crime você praticou? Doutor, praticou o crime de descaminho. Ótimo. O pagamento do tributo, depois que eu já entrei no território brasileiro, Pedro, extingue a punibilidade? Doutor, claro que não. Isso quem decidiu mais recentemente foi tanto o STF quanto o STJ. Pedro, por que não? Doutor, porque trata-se de crime formal. Só a entrada, você não precisa de um resultado naturalístico. Então entendeu tanto o STF quanto o STJ, presta atenção que é questão jurisprudencial, que o pagamento desse devido tributo posteriormente não extingue a punibilidade do agente. Tudo bem? Ah, Pedro, mas tem aquela questão do princípio da insignificância. Calma, vamos devagar.
Tudo bem? Então, se extrapolar o valor que nós vamos ver do princípio da insignificância, você vai dizer que aí sim o pagamento não extingue a punibilidade do agente. E a segunda observação é que a competência para processar e julgar o crime de descaminho é a Justiça Federal, do local em que houve a apreensão da mercadoria. Isso nos termos da súmula 151 do STJ, tema de competência aí também sendo cobrado na sua prova. Existem algumas formas equiparadas, e eu diria para você que as formas equiparadas são os principais pontos que são cobrados aqui na sua prova. Vamos a eles? Primeiro, formas equiparadas. Primeiro, quem pratica navegação de cabotagem. Quem está praticando navegação de cabotagem? Pedro, o que é a navegação de cabotagem? Doutor, imagina que essa daqui é uma prainha que está passando ali no Rio Paraná. Beleza? Está passando ali no rio. O que o barquinho faz? O barquinho, ele vai transitando, migrando paralelo à costa. Isso é navegação de cabotagem. Tudo bem? É cabotagem, não é capotagem não. A navegação de capotagem é aquela que dá merda. O cara capota no meio do circuito ali que ele está trafegando. Então, quem pratica a navegação de cabotagem entra também diante desse fato aqui. Avança, vamos lá. Fato assimilado. Pratica o crime de descaminho quem pratica uma conduta em que uma lei especial classifica como sendo também descaminho. Essa seria a segunda condição equiparada. A terceira, quem, no exercício de atividade comercial ou industrial, vende, expõe à venda, troca, adquire e por aí vai. Beleza? Toma bastante cuidado. E aqui nós temos também mais esses verbos adquirir, receber ou ocultar, também no exercício de atividade comercial ou até mesmo industrial. Bacana? Então, quem pratica essas condutas investidos destas atividades, justamente pela facilidade de se livrar do produto que se tem dentro de atividades comerciais e industriais, essa conduta ela é considerada forma equiparada. Tudo bem? Não é forma qualificada, não. É forma equiparada. O parágrafo 2º equipara a atividade comercial àquela exercida em residência e até mesmo àquela contida em qualquer tipo de comércio irregular. Então, Pedro, se eu vender, por exemplo, produto, notebook, bebida, aquele monte de coisa, na minha residência proveniente de descaminho, eu pratico o crime de descaminho? Sim, forma equiparada, não tem problema. Ok? Então, bastante cuidado no que tange a tal da residência, porque é de fato o tópico mais cobrado dentro do descaminho. Bacana? Aumento de pena. Esse aumento, doutor, será um dobro. A pena será aumentada em dobro se a prática do descaminho se deu por meio aéreo, marítimo ou fluvial. Meu amigo, fluvial é rio, marítimo é mar e aéreo é aéreo, né? Não tem nem o que discutir. A banca já meteu ali um pluvial. O P no lugar desse F aqui, filho, é chuva. Você já imaginou se pudesse haver descaminho por chuva? A mercadoria sobe até a nuvem passa a fronteira e chove a mercadoria no Brasil. Essa porra não existe, tá, meu filho? Só se você estiver usando muito LSD. Bacana? Então, pluvial não existe. O que existe é fluvial. Tudo bem? E agora vamos falar do tal do princípio da insignificância que cai tanto em prova. Doutor, para o crime de descaminho e apenas para o descaminho, não sendo aplicável até o momento pelos tribunais superiores em relação ao contrabando, tudo bem? Nós temos algumas decisões de TRFs aplicando o princípio da insignificância ao contrabando, mas para nós isso é irrelevante para a prova. Para nós o que nos importa é jurisprudência superior. E para os tribunais superiores não se aplica o princípio da insignificância no contrabando, apenas no descaminho. E hoje, o entendimento majoritário da sua prova leva em conta a interpretação do STF e não do STJ. O STJ fala que até R$10 mil. Não, o STF fala que isto vale para até R$20 mil. É por isso, Pedro, que quando eu entro, por exemplo, no meu notebook, lá na fronteira, a PRF me pega. Ah, Pedro, se eu pagar, isso não gera a questão de extinção da punibilidade, igual nós vimos, de fato, mas entra no princípio da insignificância, meu amigo. Então, o que você pode fazer nesse caso concreto? Paga ali mesmo, libera o produto e toca o barco. Bacana? Então, o princípio da insignificância, ele é cabível apenas para o descaminho. Show de bola? Quais são os principais produtos de descaminho, Pedro? Bebida alcoólica, perfumes, claro, alguns perfumes, perfumarias, notebooks, eletrodomésticos e por aí vai. São produtos que são autorizados em território brasileiro. Bacana? Vamos avançar e vamos entrar agora no contrabando.
Pedro, qual então é a diferença entre contrabando e descaminho mesmo? Meu amigo, o contrabando é a entrada, na verdade, é a entrada ou a saída de mercadoria proibida no Brasil. Olha que interessante, mercadoria proibida. E doutor, pelo amor do que você acredita, já mete uma observação aqui. Não pratica o crime de contrabando o objeto material que for pessoas, quem trafica pessoas, quem trafica armas e quem trafica drogas. Ah, Pedro, drogas não é autorizada. Droga ilícita, pelo amor... Olha só, aqui a droga tem que ser ilícita. Pedro, mas e se for droga lícita? Droga lícita, por exemplo, o álcool. Álcool pode, porra. Aí você entraria no descaminho. Agora, se for, por exemplo, abortivo, aí é mercadoria proibida. Tudo bem? Então tudo depende. Você vai fazer essa anotação gritante no seu caderno. Não é considerado objeto material do crime de descaminho a pessoa que entra ou sai do país clandestinamente com pessoas, armas e drogas, porque as legislações especiais prevêem tal conduta como crime específico. Tudo bem? Então não é produto ilícito, não entra no contrabando, droga, arma e pessoas. Isso é tráfico de pessoas, tráfico internacional de armas e tráfico internacional de drogas, pelo princípio da especialidade de lei. Tudo bem? Então aqui, no contrabando, é importar ou exportar mercadoria proibida. Pedro, você pode me citar quais são elas? Por exemplo, doutor, primeiro, entraria aqui cigarro. Pedro, mas cigarro é mercadoria permitida no Brasil. Pois é, mas para você transportar cigarro, você precisa de autorização de órgão sanitário. Portanto, entraria em contrabando. A questão dessas bombas que a galera usa, que às vezes não é autorizado no Brasil, não é autorizado pela autoridade sanitária. Pronto, entra em contrabando também. A questão de demais produtos que também não são alvo aqui. O whey, que a galera às vezes toma, principalmente. Medicamentos que não são autorizados no Brasil, ou para você transportar precisa de autorização da Anvisa. Tudo isso é enquadrado dentro de contrabando. Esses seriam os principais produtos daquilo que a gente chama de contrabando. Bacana? Avança comigo, vem aqui, vamos trabalhar as formas equiparadas. A lei equipara a contrabando pessoa que pratica fato assimilado em lei especial como sendo contrabando, produto que dependa de registro, análise ou autorização do órgão competente. Doutor, é o que acontece com esses montes de produtos aí da Anvisa. Por isso que eu te falei, é forma equiparada a contrabando propriamente dito. Tudo bem? Quem reinsere produto no Brasil destinado à exportação... Pedro, você está querendo me dizer o quê? Eu não posso exportar... Lembrando que importar, não sei se você lembra disso, né? Quando que acontece a importação? É a trazida de fora para dentro do Brasil. A exportação é de dentro para fora do Brasil. Você não vai confundir esses dois termos, né? Aí é meio tenso, ok? Eu vou dar para você um macete para você entender o que é importação e exportação. E esse macete é de um amigo meu, um professor meu, lá de Maringá. É o Murilo. Sabe o que ele fala? Olha que interessante. Ele fala assim, véspera de Natal, véspera de feriados nacionais, geralmente os parentes vêm para sua casa, não vem? Vêm de fora para tua casa. Quando eles vêm, o que você fala? Não é? Importação. Hora que passa o feriado, no outro dia que todo mundo vai embora, o que você fala? Não é? É exportação. Exportação é mandar para fora e importar é trazer para dentro, tá? Digamos assim, por mais que isso seja pleonástico. Tudo bem? Então, quem reinsere produto destinado à exportação, então produto destinado a sair do Brasil, quem reinsere esse produto em território brasileiro, pratica também o crime de contrabando. E por fim, quem vende, expõe à venda, mantém depósito ou utiliza em exercício de atividade comercial ou industrial essa mercadoria, também entraria aqui no crime de contrabando. E por fim, quem adquire, recebe e oculta também em exercício de atividade comercial ou industrial. O parágrafo 2º, ele é idêntico ao desse caminho. Ele também vai caracterizar a questão do comércio em residência ou qualquer outro tipo de comércio irregular. Também será considerada a conduta equiparada a contrabando. Então, Pedro, se eu, por exemplo, vendo esses medicamentos na minha casa, esses medicamentos não autorizados ou sem autorização da Anvisa, eu pratico o crime, portanto, de contrabando? Sim, porque você está exercendo em residência. E haverá um aumento de pena também em dobro,
também em dobro se o contrabando for praticado por meio aéreo, marítimo ou fluvial. Bacana? Anota aí, essas são as características do crime, bastante peculiar, crime de ação penal pública incondicionada, o elemento subjetivo aqui é o dolo, o objeto material desse crime que é diferente do descaminho. O objeto material aqui é mercadoria proibida, enquanto lá no descaminho o objeto material é mercadoria permitida, mas que não pagou os tributos. O objeto material varia entre esses dois crimes aqui no caso concreto. Show de bola? O que eu vou fazer com você agora? Pedro, então agora a gente vai ver o 335? Na verdade, não, doutor. O 335 é um dispositivo, é um artigo que foi revogado. Então não existe mais eficácia desse crime no ordenamento jurídico brasileiro. O que nós vamos fazer agora é só ler dois crimezinhos que estão previstos aqui também, bem fáceis, que você tem que saber só que é crime. E em seguida a gente volta para o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Vem aqui comigo, olha o 336. Inutilização de edital ou de sinal. Doutor, olha o que o artigo 336 fala, ó. Rasgar ou de qualquer outra forma inutilizar ou conspurcar. O que é conspurcar, Pedro? Tornar inutilizável. Tudo bem? Tornar inutilizável. Tornar inutilizável. Como, por exemplo, você acaba passando piche ali em cima do edital. Então, você está conspurcando. Beleza? Edital afixado por ordem de funcionário público ou violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem do funcionário para identificar ou cerrar qualquer objeto. Nesse caso, é óbvio que não vale dinheiro, não vale sinal público, não vale documentos que envolvam fé pública, senão você entra lá nos crimes contra a fé pública. Bacana? Pedro, então eu não posso, por exemplo, rasgar um edital de concurso público que está fixado no órgão público? Não, não pode. Se você o fizer, isso é crime de inutilização ou, na verdade, inutilização de edital, que são os objetos materiais, né? Perceba, tem dois objetos materiais aqui, o edital ou sinal de identificação pública. A pena é de detenção de 1 mês a 1 ano ou a penalidade de multa. Bem simples também esse crime, né? E o próximo, subtração ou inutilização de livro ou de documento. Então aqui você subtrai ou você inutiliza, o objeto material do crime é o livro ou o documento. Então aqui nós temos o livro ou documento, que são os chamados objetos materiais do crime. Nossa, ficou horrível a minha letra, mas tudo bem, você entendeu aí, né? Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia do funcionário em razão do ofício ou particular em serviço público. Então imagina, um funcionário público, ele tem um mandado de busca e apreensão com ele. O que a galera faz? A galera vai e rasga esse mandado de busca e apreensão, um particular, qualquer pessoa. Pronto. Praticou o crime do artigo 337, beleza? Lembrando que se trata de um crime subsidiário, pois se o crime não constituir fato mais grave, ele será enquadrado no 337. É só conhecer mesmo como é que funciona a análise desses dois crimezinhos aqui. Vamos avançar? Vem comigo para a gente trabalhar agora com o crime de sonegação de contribuição previdenciária. E doutor, não confunda esse crime com o artigo 168A. Não confunda com o artigo 168A, que é apropriação indébita previdenciária. Eu já falei com você do crime do artigo 168A e você precisa diferenciá-lo aí na sua prova. Vamos lá? O que é sonegação de contribuição previdenciária? Doutor, é quem está sonegando imposto. Bacana? Sonegando imposto para obviamente, a ordem previdenciária. Então perceba, a pessoa que suprimir ou reduzir o valor omitindo em folha de pagamento. Omitindo em folha de pagamento. Quem deixar de fazer o lançamento contábil de, por exemplo, algum bem que foi retirado ou que foi inserido na repartição, ou quem omitir receitas e lucros. Doutor, olha só, imagina a empresa Alfacom, que lindo, cara. O que o Alfacom faz? Ele imagina que ele omita na folha de pagamento ali determinados funcionários. Para quê? Para pagar menos tributo. Percebeu? Para reduzir. Nesse caso, o Alfacom pratica o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Deu para entender? Aqui está diante quem é o sujeito passivo desse crime. Pedro, perceba, esse crime ele é todo peculiar. O sujeito ativo é qualquer pessoa? Não. Na verdade, aqui,
entende a doutrina que é uma pessoa própria. Pedro, o sujeito ativo nesse caso, portanto, é um sujeito ativo próprio para a doutrina? Sim, o sujeito ativo aqui é próprio porque é uma pessoa que tem que colocar em folha de pagamento, tem que lançar ou que tem que apresentar as receitas e lucros. Então não seria qualquer pessoa, trata-se de crime próprio. E o sujeito passivo? Pedro, o sujeito passivo do crime de sonegação de contribuição previdenciária vem a ser a administração pública na vertente da previdência social. Tudo bem? Esse é o sujeito passivo. O bem jurídico tutelado é justamente a integridade da previdência social. Hoje, o elemento subjetivo é o dolo, também tranquilo, e a ação penal é pública e condicionada. A consumação é plenamente possível com cada uma dessas condutas. Tudo bem? Cada uma dessas condutas. Os termos omissão, só para você entender melhor, são crimes omissivos próprios. Sempre que a lei citar omitir ou omitir, isso é um crime omissivo próprio. Portanto, admite a tentativa? Não. Agora, deixar de lançar também será considerado. É por isso que, além de ser um crime próprio, você vai dizer que esse crime é um crime omissivo próprio. Tudo bem? É um crime omissivo próprio. Logo, Pedro, admite-se nesse caso a tentativa? Entende a doutrina majoritária que não também. Bacana? Trata-se de um crime omissivo próprio, logo não admite a tentativa. Bastante relevante que você saiba essas características do 367A. Perceba, rico em detalhes, tá? Então vamos lá. Extinção da punibilidade. Primeiro momento. Extingue-se a punibilidade do agente quando o agente espontaneamente declara ou confessa antes da ação fiscal. Antes da ação fiscal, aquilo que fez efetivamente, aquilo que deixou de contribuir para a Previdência. Percebeu? Então analise isso aí de um ponto de vista bastante técnico. Extingue-se a punibilidade quem, por iniciativa própria, declara ou confessa antes da ação fiscal os valores e é óbvio que ele paga, por isso que ele declara. Tudo bem? Ele declara, paga e confessa que praticou antes da ação fiscal. Isso é a hipótese de extinção da punibilidade do agente. Agora, haverá aplicação de um privilégio, assim apelidado por alguns, em que o juiz ele pode deixar de aplicar a pena, presta atenção, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena ou apenas aplicar a penalidade de multa quando constatar dois fatos aí. Primeiro, se o réu for réu primário e tiver bons antecedentes, além disso, quem também deixou de declarar um valor igual ou inferior o mínimo para o ajuizamento da execução fiscal. Percebeu? Então olha que interessante, uma coisa é extinguir a punibilidade, outra coisa é facultar o juiz fazer essas características, por isso que alguns dizem que é privilégio. O juiz pode, ele não deve nos termos da lei, tudo bem? Ele pode deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a penalidade de multa. Quem deixou de declarar, por exemplo, tributo previdenciário, sendo réu primário e tendo bons antecedentes, e neste caso, o valor que foi deixado de declarar é inferior ao mínimo do ajuizamento da execução fiscal ali no caso. Bacana? Esse é o parágrafo 2º, não se confunde com o parágrafo 1º aí na prática. Avança comigo, só para a gente finalizar, a redução de pena. Presta atenção. Não, olha só, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena, olha que interessante, ele pode deixar de aplicar, não, na verdade ele pode reduzir a pena dessa pessoa quando, não sendo pessoa jurídica, aquilo que está constado em folha de pagamento não seja superior a R$ 1.510, lembrando que haverá reajustes nos termos do parágrafo 4º anual em se tratando desse reajuste previdenciário, como o salário mínimo e também o recolhimento é renovado anualmente, e esse valor também foi atualizado nos dias mais atuais. Só que, a depender do ano, isso vai variando. Por isso que eu coloquei exatamente o que está na lei, tá? Então, repito, o juiz ele poderá reduzir a pena da pessoa quando não for uma pessoa jurídica, ou seja, uma pessoa física contratou um terceiro. E esse terceiro você paga não mais que R$ 1.510 para ele constado em folha de pagamento. Tudo bem? O juiz ele poderá reduzir a pena de 1/3 à metade ou poderá aplicar somente a penalidade de multa. Tudo bem? Bem complexo essa parte de redução, extinção da punibilidade, mas eu sinceramente espero que você tenha entendido como é que funciona esta questão do crime aqui. Bacana? Para a gente analisar o que é cobrado das bancas, vem comigo, vamos para as questões. Olha a nossa primeira questão, o que ela vai exigir de nós aqui. CESP em 2018, vamos lá? Primeiramente ela fala assim, ó.
João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade aí brasileira. Então perceba, cigarro, contrabando, né? A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Considere que João e sua organização utilizem transporte marítimo clandestino para fazer ingressar em território brasileiro os cigarros. Nesta situação, a pena pelo crime de contrabando será aumentada pela metade. Doutor, errado, será aumentado em dobro. Nada de metade aqui não. Perceba que o aumento fracionário você tem que entender. O número multiplicativo, que nesse caso é 2. Portanto, questão errada. Olha a próxima. O crime de contrabando, como praticado por João e sua organização criminosa, foi tipificado no Código Penal brasileiro em decorrência do princípio da continuidade normativo típica. Doutor, correto. Vem aqui comigo. Eu já havia comentado com você, para quem tem crimes contra a dignidade sexual, tipicamente isso aconteceu com o crime de estupro, quando o crime de estupro absorveu o crime de atentado violento ao pudor e o crime do artigo 214 deixou de existir. Na verdade, o artigo deixou de existir. A figura típica permanece vívida, doutor. Então presta atenção. Em se tratando dessa questão voltada para estupro, eu vou te dar um exemplo de nexo de continuidade normativo típico. O estupro ele absorveu o crime de atentado violento ao pudor, que é a parte de atos libidinosos, deixando de caracterizar agora crimes separados. Hoje é considerado estupro tanto ato libidinoso quanto conjunção carnal. Percebeu? A figura permaneceu viva no ordenamento jurídico e o artigo 214 foi retirado. Pedro, e se abolisse crimes? Doutor, claro que não, até porque a figura permanece vívida. Isso é continuidade normativo típico. O mesmo aconteceu com o descaminho e com o contrabando. Lembra que eu falei? O 334, eles eram, ao mesmo tempo, tanto contrabando quanto descaminho. Hoje, o 334A foi criado, na verdade em 2014, ele foi criado e separou da figura do 334. Percebeu? Ficou o 334 só para o descaminho e o 334A exclusivamente para o contrabando. Então isso é continuidade normativo típico? Exatamente. Então, questão correta. Doutor, olha a próxima questão, o que ela nos diz. Em relação aos crimes de contrabando e descaminho, assinale a alternativa correta. Contrabando e descaminho se referem ao mesmo delito. Aí não, né? Hoje não é mais. Cada um tem um delito separado. Olha B. Há contrabando exclusivamente quando a mercadoria importada ou exportada é proibida. Doutor, de fato esse é o nosso gabarito. A mercadoria ela é proibida ou acima do limite permitido em lei. Tudo bem? Olha o erro da C. A reinserção em território de produto destinado à exportação configura hipótese de descaminho? Não. Hipótese de contrabando. D. Se praticados em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, as penas referentes ao contrabando e descaminho podem ser substituídas por penas restritivas de direitos ou multa. Não, a pena é aumentada. Tá errado. E letra E. O comércio irregular exercido em residência não pode ser considerado contrabando. Errado por literalidade do parágrafo 2º, aí que a gente encontra no 334 e no 334A também. Show? Olha a próxima questão. Pedro é responsável pelo adimplemento de contribuição previdenciária de uma empresa de médio porte. Nos meses de janeiro a junho de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus empregados. Mas Pedro, com dolo, deixou de repassar a Previdência Social. Doutor, olha só, quem deixa de repassar para a Previdência Social pratica o crime do 168A. Perceba que aqui no artigo, quando a gente pega o crime de sonegação previdenciária, que a gente encontra lá no 337A, na sonegação, a pessoa, ela suprime ou reduz, omitindo em folha de pagamento, deixando de lançar isso daí e omitindo. Então, os núcleos, os verbos são diferentes. Quando a pessoa deixa de repassar, ele recebeu, mas deixou de repassar. Cuidado, nesse caso ele praticou um 68A. Então, a questão vai questionar, ó, praticou o crime de sonegação de contribuição previdenciária? Doutor, errado. Ele praticou o crime de apropriação indébita previdenciária. Tudo bem? Detalhe, questão da Polícia Federal de 2018. Perceba que essas questões que são de competência da Justiça Federal costuma cair bastante aí diante do CESP-NB em se tratando de PF. Bacana? Fechamos, portanto, mais um título, na verdade, mais uma aulinha a respeito dos crimes praticados por particulares contra a administração pública. Bacana? E agora, depois de você analisar tudo isso daí, é importante você bater bastante questão, meu filho. Crimes contra a administração pública cai bastante. E esses praticados por particulares são bem peculiares, em especial o contrabando e descaminho, que você já percebeu que cai tanto aqui nas principais provas.